Olá, irmãos. Novamente estamos aqui para a nossa devocional e hoje eu te convido a que leiamos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 7, onde nós lemos o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A bem-aventurança de ser misericordioso. Irmãos, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui? O que Ele estava ensinando aos discípulos e nos ensina, quando nós lemos essa palavra? Irmãos, nós já vimos que a bem-aventurança, eu vou sempre repetir isso aqui, para que a gente não se esqueça, ela não é um caminho de virtude própria, um caminho onde a gente se exercita na base da nossa própria força para agradar a Deus e alcançar o favor dele. Não. As bem-aventuranças, elas são aquilo que a gente pode chamar de uma descrição, do caráter, do perfil do cidadão do reino dos céus, ou do reino de Deus. Ou seja, são virtudes que a própria graça de Deus produz em nós. E hoje nós temos essa bem-aventurança que é de ser misericordioso. O que seria misericórdia, irmãos? Qual é uma forma simples da gente tratar desse tema? A gente pode pensar na misericórdia como essa compaixão que faz com que a gente se mova de forma benéfica, em relação à miséria humana. É essa disposição de contemplarmos o outro em meio à necessidade dele. Nas nossas relações, isso se aplica muito no tocante ao perdão. Quando nós somos capazes de perceber as deficiências do outro e a necessidade que o outro tem de ser alcançado pelo nosso perdão quando ele nos fere, quando ele nos machuca. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, logo um pouco à frente aqui no capítulo 6, quando nós temos o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, e ele ora, e nós temos ali uma oração que ficou conhecida como oração do Pai Nosso, porque é assim que ele inicia a oração, Pai Nosso que estás no céu, nos céus. Nós vemos que nessa oração, uma das petições é um pedido de perdão, mas ao mesmo tempo é um pedido de perdão que faz menção à nossa necessidade de perdoar. Ela diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, olha que a misericórdia que estamos rogando a Deus, o próprio Senhor Jesus nos fez pensar na necessidade de nós sermos misericordiosos também com o nosso próximo. E em outra ocasião no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando o Senhor Jesus foi interpelado por Pedro sobre até quantas vezes ele deveria perdoar um irmão, o Senhor Jesus conta uma parábola que fala de um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. E que havia um que devia uma fortuna, um valor muito, muito grande, e ele perdoou esse servo. E que esse servo que foi perdoado pelo rei, e perdoado de um valor enorme, ele se encontra com um outro conservo, ou seja, um outro servo desse mesmo rei, que devia para esse servo que foi perdoado, mas devia um valor pequeno, uma coisa assim, do valor equivalente a um dia de trabalho. E ele pega aquela pessoa e o sacode e exige que ele o pague. E aí diz a parábola que o Senhor Jesus conta, que o rei, então, ao tomar conhecimento, mandou buscar aquele servo que ele havia perdoado e o repreende e mandou que ele fosse preso, e disse: eu não te perdoei aquela quantia toda, não deverias tu de igual modo agir da mesma forma com esse teu conservo? Olha que novamente nós temos essa relação de receber misericórdia e dar misericórdia. Então, quando a gente olha para esse texto, onde diz que bem-aventurados os misericordiosos, nós temos que entender que a misericórdia ela é uma norma básica, ela é padrão dentro do reino. Por quê? Porque nós só fomos recebidos nesse reino por causa da misericórdia do nosso bom Deus, da graça dele, da misericórdia dele que nos perdoou,
que nos contemplou em nossa miséria, que olhou para nós, o nosso estado de miséria, se compadeceu de nós e quis se glorificar na nossa vida, revelando a graça, a bondade, o amor e a misericórdia dele sobre nós. E é só por isso que nós entramos nesse reino, só por isso que nós fazemos parte do reino de Deus, é só por isso que nós caminhamos hoje com esperança de vida eterna. Então essa bem-aventurança, ela é extremamente desafiadora, porque ela nos lembra a todo instante, né, da razão pela qual nós fomos encontrados pela vida, a razão pela qual o Evangelho chegou até nós, é porque Deus foi misericordioso. Então ser misericordioso, antes de mais nada, tem que ser um ato de coerência e de correspondência à misericórdia que nos alcançou primeiro. De forma que fazer parte do reino e não usar de misericórdia para com os homens, as mulheres, os seres humanos em geral que cruzam o nosso caminho, é viver uma vida totalmente incompatível com esse reino. A misericórdia tem que ser um traço presente, sempre presente na vida daqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Da mesma forma como naquela parábola contada por Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 18, aquele servo que foi perdoado por uma enorme quantia deveria de igual modo perdoar aquele outro conservo que lhe devia pouco, assim também é conosco. Porque todas as vezes que alguém nos ferir, nos ofender ou pecar contra nós, tal pecado contra nós será sempre um valor pequeno diante do perdão que recebemos do nosso Deus, para nós mesmos, para a nossa própria vida. Sempre será, qualquer ofensa que viermos a receber, sempre será uma mixaria, comparados ao tamanho do perdão e ao tamanho das nossas ofensas aos olhos do Todo-Poderoso. Então, compete a nós agir com aqueles que são conservos, né? Como nós, que servem ao mesmo Deus, que pertencem, cujas vidas pertencem ao mesmo Rei. Compete a nós, a todos nós, usarmos de misericórdia, assim como o grande Rei usou de misericórdia para conosco. Porque aqui diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas, na verdade, né, embora ao final da nossa caminhada, o que nos aguarda, aqueles que caminham no reino de Deus, é um grande abraço dos braços de misericórdia do nosso Pai, que declarará, né, vinde, né, entrai no meu reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Usar de misericórdia também significa que primeiramente nós já fomos alcançados por ela. Nós já fomos tocados por ela, de forma que ela não só nos trouxe perdão, mas reorientou a nossa percepção de como lidar com o nosso próximo, de como olhar para nós mesmos. Ou seja, nós usamos de misericórdia e devemos usar porque antes de mais nada nós somos dependentes da misericórdia divina. Então que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia de você pensar na tua própria vida, de você avaliar o teu comportamento, como que você lida com as ofensas que você recebe, né? Como que você trata aqueles que te ofendem. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que te quebrante, peça ao Senhor que o impacto da misericórdia dele na tua vida seja algo que também produza em você um coração misericordioso, para que você tenha disposição para perdoar e para usar de misericórdia. Se você já foi alcançado pela misericórdia, então seja misericordioso, sabendo, né, que por misericórdia o Senhor já reservou a nossa morada na casa do Pai. Que Deus te abençoe, te dê um coração misericordioso, pois bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que a bondade e a misericórdia do Senhor, né, te persigam todos os teus dias e que repousem sobre ti e te quebrantem o coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.